Negros. Eu tenho a alma e o peito descobertos. A sorte de ser homem negro, primeiro imitador da noite e seus mistérios. Triste entre os mais tristes. Útil como um animal de rosto manso. Muita agonia boia nos meus olhos. Inspiro poesia a homem branco. Estamos em pleno mar. Estamos em plena angústia. Negro, ó negro, pedaço de noite, pedaço de mundo, ergue-te. Deixe essa mansidão nos olhos, tua delicadeza e o fácil riso jovial. Ser duro, ó negro, duro como o poste em que 1000 vezes te chicotearam. Ser negro, 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 maravilhosamente negro. Nós ouvimos o poema Atitude, na voz do seu autor, Oswaldo de Camargo. Esse poema foi publicado nos Cadernos Negros número 1. Oswaldo de Camargo nasceu em Bragança Paulista, no estado de São Paulo, em 1936. É jornalista e músico de formação erudita. Foi diretor da Associação Cultural do Negro e participou ativamente da imprensa negra através dos jornais O Novo Horizonte, O Mutirão e a revista Níger. Foi organizador da antologia da literatura negra, A Razão da Chama. É autor dos livros O Carro do Êxito, A Descoberta do Frio, O Estranho, O Negro Escrito, Apontamentos sobre a presença de negros na literatura brasileira, dentre outros. Participou dos volumes 1 e 4 de Cadernos Negros, além dos volumes de melhores contos e melhores poemas da editora Quilomboja. Muito bem, Camargo, vamos à nossa primeira pergunta. Assim como o cordão do vai-vai, a pastoral afro da Igreja da Quiropita, e você, um músico que toca órgão nas missas, e o terreiro do Pai Francisco, os Cadernos Negros nasceram no Bexiga, em São Paulo. Conte-nos como foi esse parto e a que se deve a longevidade dos Cadernos Negros. Olha, são 42 anos já. É claro que não vou poder dizer com minúcias o que aconteceu naquele ano, naqueles anos que estava acontecendo, que era o ano 90 da abolição. Então havia um clima, como acontece nessas efemérides, para se reavaliar, para lembrar mazelas e para atiçar esperanças. Eu acho que os Cadernos Negros nasceram fisicamente no local, ali na Rua Maria José, no SECAM, mas como ideia, como busca, já se vinha procurando há muito tempo de fazer alguma coisa que agregasse autores. Então, a Associação Cultural do Negro, por exemplo, em 58, já tinha tido série Cadernos Negros não, série Cultura Negra, etc. Mas vamos falar daquilo que de fato permaneceu. Cadernos Negros acabou sendo, de fato, digamos, quase que um fenômeno. Ali no SECAM estavam, como se vê pelo número das pessoas que apareceram nos cadernos, que eu tenho aqui a lista, né, que apareceu no convite, lançamento dos Cadernos Negros, está aqui o convite. Sofrido, surradinho, 42 anos. Mas como se vê, as pessoas que aqui estão são todas pessoas que, naquele momento, naquele ano, estavam fazendo algo com literatura, com a palavra. Nós temos aí a Ângela, o Eduardo de Oliveira, o Hugo, a Célia, o Jamu,
Oswaldo de Camargo e Cuti. Notem bem, a maior parte dos nomes não tem nem sobrenome. Isso indica uma espécie de intimidade que havia naquelas pessoas que estavam frequentando ali. Era o Hugo, era a Ângela, com exceção, era o Cuti, com exceção de Oswaldo de Camargo. E Eduardo de Oliveira. Não sei se é porque são os dois mais velhos, né? O Eduardo, nessa altura, está com mais ou menos uns 50 anos quase, eu estou com 35. Então, são pessoas que amam literatura, querem fazer alguma coisa com literatura. O Secam, pelo próprio nome, ele abrigava todas as pessoas negras, pardas, mulatas. Você me desculpe de eu fazer essa separação, que hoje em dia estão pondo num balaio só tudo. Mas não é tão assim fácil, não, colocar num balaio só o pardo, o negro. Eu tenho experiências muito fortes a respeito disso. A nuance da pele ainda é muito importante. Mas os cadernos negros, o que interessa é isso. Não é a sociologia que interessa, os cadernos. A África está se libertando. Já dizia Bélsiva, um dos nossos velhos poetas. E nós, brasileiros de origem africana, como estamos? Então, essa é a grande pergunta naquele momento. Essa entidade na Rua Maria José, no Bexiga, que provavelmente, Oswaldo, ali tinha sido quilombo também, né? O Bexiga foi quilombo. Estamos no limiar de um novo tempo, tempo de África. Vida nova, mais justa e mais livre. E, inspirados por ela, renascemos arrancando as máscaras brancas, pondo fim à limitação. Descobrimos a lavagem cerebral que nos polui e estamos assumindo nossa negrura bela e forte. Estamos limpando nosso espírito das ideias que nos enfraquecem e que só servem aos que querem nos dominar e explorar. Essa é a meta posta no primeiro número dos Cadernos Negros, que foi lançado na Livraria Teixeira alguns meses depois, em 79, e esta era a meta. Então, quando você olha os cadernos de hoje e olha o início, com esse aqui, Cadernos Negros, Poesia, número 1, você vai ficar espantado com a caminhada enorme que foi feita. Cadernos Negros se tornou, de fato, eu acredito que na literatura brasileira, são os cadernos mais longevos que existem. Quando surgem esses cadernos, muita gente que escrevia veio com ânsia. Muita não, poucos, porque os cadernos têm apenas uns 6, 7 poetas, ou que estão procurando ser poetas. A verdade é essa, você lendo com atenção hoje, você vai notar pessoas que estão fazendo o verso, estão tentando expor, mas o que sobrepara ainda em alguns deles a ideia sociológica de pregar igualdade, pregar luta, etc., que vai dar muita dor de cabeça no futuro. Literatura é isso, literatura é expor libérrimamente, com muita liberdade, até conflitos. Literatura sem conflito, como mostra a semana de 22, com Oswald, com Mário, etc., ela não existe sem conflitos. Perfeitamente. Oswaldo, Oi. na sua opinião, qual é o papel dos Cadernos Negros na luta antirracista atual, já que ele tem essa história de mais de 4 décadas? O Fundação Fernandes, no prefácio do meu livro, fala: o artista negro é uma aberração num mundo feito por brancos e para brancos. A nossa sociedade, na verdade, basta olhar na televisão, era uma sociedade que, disfarçadamente, ela é feita para brancos. Só há uns 30 anos, não sei quanto tempo para cá, que estão dando um pouco mais de atenção, de colocar alguma cara preta na televisão, etc. É muito pouco para um país que tem 54% de negros. É pouquíssimo. O que nós temos ainda é muito pouco, mas temos. É como eu tenho dito, o nosso copo é pequeno, mas nós bebemos no nosso copo. O que nós temos sempre é pequeno. Sempre é pequeno. Então, o que acontece? Só o fato de escrever, de publicar, já é um confronto. Não por acaso, esse grupo resolveu dar a seu nome de Quilombo hoje, né? Quilombo hoje.
Então já havia um aquilombamento ali, né? Claro que havia um quilombamento, havia um quilombamento. E note bem, são quilombolas que vão chegando, cada um com sua cara, e vão se reunindo, cada um trazendo a sua experiência, mas o que importa é o seguinte, o que está posto à mesa é a literatura. O que, na sua opinião, a literatura afro-brasileira ou a literatura negro-brasileira, o que ela é e como ela pode exercer um papel de transformação social? Eu gosto da palavra literatura negra, porque a literatura negra ela é reticente, ela é um golpe. Só faz literatura negra quem é negro. Aí você vai excluir Coelho Neto, você vai excluir o Jorge Amado, um monte de gente. O que acontece? Eu daria a esses autores, que não são pretos, não são negros, não têm uma vivência negra, eu daria o nome de negristas. Desculpa a minha pronúncia, que é péssima. Negristas são aqueles autores que assumem até uma certa luta, assumem até uma posição literária que está paralela ao negro, mas eles não são pretos. O preto é o único que dorme consigo mesmo. Ele é que sabe de si. Ele que tem a história da sua origem, da sua família, da sua vivência. Só ele pode escrever um verso, um poema, um conto que seja, de fato, literatura negra. Eu diria até que é a literatura de preto, de negro, e sorte nossa. O negro escritor, o negro poeta, tem sempre um conteúdo riquíssimo para escrever. É necessário afiar a ferramenta, trabalhar muito, ler muito, aí você vai escrever aquilo que só você pode trazer à tona. Soneta dos seus longos dias, de teu nascimento, de tua partida. Soneta do teu vestido branco, de tuas rezas aos santos, de tuas promessas. Soneta de tuas velhas receitas, de suas folhas de cura, de teus temperos. Soneta de teus partos braços, em demorados abraços, de teu olhar atento. Soneta do teu balanço no andar, do teu longo caminhar, de teus passos firmes. Soneta de tuas histórias contadas, de tua língua reventada, de teu português. Soneta dos teus lábios, teus cabelos, teu colo. Essa jovem poeta é Tuane Medeiros. Ela é carioca, nascida e criada na Zona Norte, lá do Rio de Janeiro, graduanda em letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, teve textos publicados em antologias literárias, como a da Flup Pensa, Narrativas, em 2016. E Jovem Afro, publicado pelo próprio Quilomboje, que faz os Cadernos Negros. Essa publicação é de 2017. Ela acredita na literatura como ferramenta para acessar as narrativas que carregamos e ansiamos por ler e contar. Publicou nos Cadernos Negros, número 41, ou seja, há 2 anos, porque agora, nesse ano, estamos publicando 43. Tuane, por favor, como é que os Cadernos Negros, como é que você e os Cadernos Negros se descobrem mutuamente? Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Esse meu encontro assim, com os cadernos, ele começou, acredito que no início da faculdade. Hoje eu já me formei, né? E aí, no início da faculdade, eu comecei a pesquisar literatura produzida por pessoas negras, no Brasil, especialmente, e os cadernos sempre surgiram, assim, desde o início nessas pesquisas e se tornaram uma referência para mim, porque pensar nessa publicação que resiste há anos, muito antes de eu começar a pensar em querer escrever, e saber que é algo que vem de uma organização, né, que vem
de um grupo que decide publicar e que decide tomar essa atitude de produzir seus próprios textos e de publicar seus próprios textos. Isso se tornou muito inspirador para mim também. E aí, de início, eu publiquei nessa antologia de jovens escritores, que também pelo Quilomboje, e depois decidi me arriscar na poesia, e aí foi a primeira vez que eu comecei a tentar escrever poesia, e me senti um pouco segura de submeter para os cadernos e de passar por esse processo. Foi muito acolhedor e de poder pensar a literatura dentro desse conjunto, assim, com outros escritores negros. Agora, você é estudante, vai pesquisar literatura negra, encontra os cadernos, se apaixona, possivelmente, vem, publica os seus primeiros poemas. Eu quero saber se houve alguma mudança na sua forma de ser e pensar a partir desse seu ingresso no que nós podemos chamar de um quilombo literário chamado Cadernos Negros. Sim, eu acho que foi muito importante, principalmente porque, pelo menos para mim, assim, começando, a gente primeiro precisa acreditar que a gente pode escrever, que a gente tem coisas importantes para serem ditas e compartilhadas, e depois acreditar que a gente pode publicar. E eu lembro sempre de uma frase que eu ouvi Conceição Evaristo dizer, que escrever e publicar é um ato político, né? E ela também tendo feito parte dos cadernos. Então, isso para mim foi muito enriquecedor nesse processo de realmente me descobrir enquanto alguém que pode tomar esse título de escritora, de repente, e pensar que eu posso realmente pensar e trabalhar para poder produzir textos, né? E pensar na literatura enquanto algo realmente que exige um trabalho árduo de escrita e reescrita, e da gente poder pensar isso de uma forma crítica e realmente trabalhar nessa ferramenta para poder se enxergar escritora, né? Pois é mais, como diz o nosso querido Oswaldo de Camargo, é o negro e a negra falando em primeira pessoa, né? Antes de mais nada. Se não, segundo a definição dele, a pessoa é meramente um negrista, simpático, solidário, mas não tem a vivência, não viveu o drama, a dor e o prazer de ser negro, né? Porque nós não temos só drama e dor, nós temos também muito prazer. Mas, então, a minha próxima pergunta para você é o seguinte: hoje os saraus têm se multiplicado nas periferias das grandes cidades brasileiras. Você acredita que essa literatura, eu vou até mudar o que eu tinha escrito, porque senão eu apanho do Oswaldo de Camargo, essa literatura negro-brasileira pode se tornar um farol na vida da juventude negra? Sim, eu acho que, com certeza, assim, eu acho que esses espaços onde a gente compartilha e onde a gente pode ouvir outras pessoas negras que estão escrevendo, que estão compartilhando as suas literaturas. E como você falou, são expressões em diversos estados, então acho que isso mostra muito essa multiplicidade de pensares, de olhares, de visões, assim, e de como que isso também reflete nos textos que a gente produz, seja nos literários, seja nos saraus, que também incorporam as poesias produzidas para serem, né, declamadas para oralidade. Assim, eu acho que é muito rico e são espaços que, principalmente na periferia, assim, também é um lugar de onde eu venho, onde eu sou nascida e criada, eu acho que é um espaço que oferece esses respiros, né, porque a gente precisa se alimentar dessa arte também. E eu acho que isso é muito importante e traz essas luzes, assim, esses alimentos para o nosso espaço, para as nossas vivências, para o nosso cotidiano. Que maravilha! Então, eu quero aproveitar, né, e pedir para você, essa jovem escritora, essa jovem poeta, o que Tuane Medeiros gostaria de dizer a Oswaldo de Camargo, um dos fundadores dos Cadernos Negros? Para mim é uma honra, assim, poder, né, até direcionar essa mensagem, assim, aqui nesse espaço virtual, presencial.
e dizer que realmente é muito gratificante poder ver que um autor que pensou tanto essa literatura, que produziu uma arte tão rica e que também abriu caminhos, né? Eu acho que essa continuidade, esses ciclos que vão se renovando e que vão permanecendo também, eles inspiram muito a gente que está começando. Eu estou só no início ainda, pensando muito sobre literatura, e poder ter essas referências que se mantém produzindo, que se mantém compartilhando da sua escrita, é muito gratificante, muito significativo. É uma honra mesmo, só posso dizer que sou muito grata a todos que estão envolvidos nesse processo dos cadernos, e ao Oswaldo também. E, Oswaldo Camargo, nós podemos dizer que ancestralidade não é só coisa dos já que vivem lá no Orum, né? Podemos dizer que muita gente vive ancestral. Oswaldo Camargo é ancestral, pelo menos para nós que amamos literatura. Então, o que esse ancestral dos escritores e poetas negros brasileiros tem para dizer a jovens escritores como Tuane Medeiros? Bom, primeiramente, eu sou repetitivo, muita humildade. Tenha muita humildade. Achar que escrever de verdade, com profundidade, com veracidade, é uma conquista. Não cai do alto. Não cai do alto. E veja se é necessário, de fato, que você escreva. Escreva quando você achar que é necessário. Há um certo momento que você não tem outra saída, a não ser escrever um verso, um conto. E é esta saída que pode te salvar. Eu me salvei várias vezes com literatura. Houve um tempo da minha vida que eu tinha vários momentos, aliás, de uma depressão muito forte. Eu não conseguia conversar com ninguém, isso foi no tempo do seminário. Eu era ainda adolescente. Eu não conseguia conversar com ninguém mais. A minha tristeza, o meu amargor eram muito grandes. Mas eu descobri a literatura. Eu comecei a escrever. Eu acredito que eu podia ter enlouquecido se eu não tivesse entrado na literatura. É verdade que eu tive também o adjutório da música. Comecei a aprender a tocar órgão. Então, o que eu tenho a dizer, faça da literatura a sua melhor companhia.